Então, vamos começar hoje aprendendo a orar. O crente, assim, meus irmãos, ele tem um desejo muito grande de orar. Nós estamos falando do verdadeiro Deus. É claro que se uma pessoa não tem aquele temor do Senhor, ou se por algum motivo ele está distante, mesmo ele tendo um dia feito profissão de fé, ele está resistente à oração, mas o crente em geral, ele tem o prazer de orar, ele tem o desejo não só de orar, mas como é o caso aqui, ele tem o desejo de aprender a orar, porque a oração é a maior experiência cristã que uma pessoa pode ter. Às vezes a pessoa fala assim, olha, fulano tem um dom maravilhoso. Mas qual que é o dom do fulano? Olha, ele sabe pregar como ninguém. O fulano, ele toca, mas você precisa de ver como aquela pessoa toca. O fulano é evangelista de mão cheia. Pois eu digo, são experiências cristãs maravilhosas, muito boas. Mas nada pode ser comparado com você orar a Deus. E se você quer aprender a orar a Deus, você pergunta para Jesus, porque o que Ele está fazendo aqui é nos ensinando, nos dando um modelo de oração. E os próprios discípulos, lá no livro de Lucas, no capítulo 11 e no versículo 11, eles chegam em Jesus, eles ficam lá conversando e falam assim, Senhor, nos ensina a orar como os discípulos de João Batista também oram. Nós queremos orar, que nem os fariseus oram, nós queremos orar como os discípulos de João oram. Você pode encontrar essa passagem lá, mas Jesus não quer que você ore como um fariseu. Jesus também não quer que você ore nem como um discípulo de João Batista. Jesus quer que você ore de que jeito que você possa orar, do jeito que Ele está ensinando. Então, é uma experiência maravilhosa, e nessa experiência maravilhosa, irmãos, o verdadeiro crente, então, ele vai ter esse desejo dos apóstolos. Sabe, quando Jesus ele foi, assim, interrogado pelos apóstolos, Senhor, nos ensina a orar, quando os discípulos de João e tal, os fariseus, nasceu essa oração. Essa oração aí é fruto de um pedido de quem queria orar, como você pode ver depois no Evangelho de Lucas, no capítulo 11 e no versículo 1. Então, por que eles queriam aprender a orar? Imagine se o seu Senhor, a pessoa que você está seguindo, todos os dias, ele vai lá no monte, ou ele vai para a floresta, ou ele se retira um pouco, e ele começa a falar com o Pai, ele começa a falar com Deus. E eles estão vendo isso o tempo todo, todos os dias eles veem isso. Jesus ele se afasta e vai para a oração. Até surge a pergunta, como é que pode? Ele fica tanto tempo lá sozinho, orando. O que será que tanto ele fala? O que está lá falando tanto lá? Pois é, meus irmãos. Então aquela curiosidade surgiu esse desejo aí. Então, esse pedido aí do capítulo 11, versículo 1, resultou nessa oração que nós temos aqui em Mateus capítulo 6. Agora, irmãos, mais uma vez eu vou lembrar para vocês, não confundir oração com reza, nem reza com oração. Deus não gosta de reza, nós já vimos isso. Por quê? Então está aqui no capítulo 6 de Mateus, você pode olhar aqui, no versículo 7. O que está escrito aí em Mateus capítulo 6, versículo 7? Não useis de vãs repetições. Por quê? Porque eles pensam que por muito falar, eles vão ser atendidos. Eu tenho que rezar 50, 60 vezes esse Pai Nosso. Não, Jesus não está dando essa oração para você ficar rezando ela.
porque isso vai acabar com a espontaneidade. Aqui Jesus orou desse jeito, ensinando eles a orar. Mas em outros lugares Jesus orou diferente. Você vai ver que essa oração no modelo, ela é completamente diferente da oração de João capítulo 17. Quando Jesus está lá orando, aliás, a oração do capítulo 17, ela é muito maior do que essa de Mateus capítulo 6. E a necessidade do capítulo 17 é que Jesus ia partir e os discípulos, os apóstolos, iam ficar sozinhos. Então Jesus ele gastou muito tempo falando com o Pai, falando com Deus, para pedir ajuda para os apóstolos que iam ficar. A oração que ele fez para Pedro, quando Pedro ia negá-lo, com certeza é diferente dessa oração, mas segue os moldes dessa oração. Então, irmãos, essa oração, ela não é uma reza. Eu não tenho nada contra a pessoa citar essa oração. Se alguém quiser um dia, vamos pegar a mão de todo mundo, vamos falar o Pai Nosso aqui, não tem nada contra. Você pode ter certeza, não é o pastor Gilberto que vai ser contra algum versículo da Bíblia, jamais. Mas isso não pode ser a sua oração, porque você não tem só isso para falar com Deus. Certamente você tem uma pessoa que precisa que você cite o nome dela na oração. Hoje cedo, quando nós estávamos reunidos, um irmão muito querido mandou um WhatsApp para pastor, olha para minha esposa, ela precisa se alimentar melhor, está fazendo um tratamento. Nós oramos, não é, irmãos? Nós oramos. Hoje à tarde veio a resposta. Pastor, ela se alimentou, pastor, falou tudo no estômago. Então, existe mais do que isso, não porque isso não é importante. É porque cada oração é uma experiência nova. Então, não confunda oração com reza, porque a oração é a maior experiência que um cristão pode ter com Deus. É a sua própria experiência com Deus. E é por isso que Jesus, antes de ensinar o modelo da oração, ele disse: você quer orar? Vá lá no seu quarto, feche a porta. Não é assim que ele disse? Fala com meu Pai que está em secreto, e ele que está em secreto, ele vai ouvir, ele vai atender a sua oração. Essa é a promessa que nós temos de Jesus, do nosso Salvador. Meus irmãos, olha, você não negligencie, você não despreze esse momento que é teu com Deus, porque muitas vezes o dia é tão corrido, ou o dia é tão estranho, que nós não paramos nem um tempo para falar com Deus. A pessoa chega e fala: eu estive tão ocupado, eu estive assim tão agoniado, eu nem tive tempo de falar com Deus hoje. Talvez é por isso que você está tão ocupado, talvez é por isso que você está tão angustiado, porque você não fez o dever de casa. E aí, quando a gente não faz o dever de casa, é como aquele aluno que vai para a escola sem ter feito o dever de casa. Ele está lá se desviando do professor, ele parece incrível, né? Ele não fez, é para ele que o professor vai dizer: Joãozinho, né? Vem aqui me mostrar o seu caderno. Aí ele já vai todo triste: ai, Senhor, né? E não vai ser bom. Por isso, a maior experiência que você pode ter com Deus é você falar com Deus. A primeira coisa que aconteceu foi Abel fazer um altar para o Senhor. Não foi não. A primeira experiência com Deus não foi o altar. A primeira experiência com Deus foi conversar com Deus. Adão falava com Deus. Deus descia e eles falavam um com o outro. Havia uma experiência de Adão com Deus. E você tem que ter essa experiência. Você não pode desprezar essa experiência. É única na sua vida. Cada oração é uma experiência única, tá? Agora, como é que eu vou começar a minha oração?
capítulo 6, versículo 9. Quando vocês orar, olha assim, Pai nosso. Então, comece a sua oração com Deus. Deus, ele começa a Bíblia com Deus. No princípio, Deus. No começo, Deus. Deus estava lá no princípio. Então, nunca comece a sua oração com você. E esse foi o erro da oração de Jó. Aquele sentimento que ele teve quando o mundo desabou na sua cabeça. E ele não tinha explicação para todos os males que estavam acontecendo na sua vida. E nós não temos explicação para todas as coisas que acontecem na nossa vida, pelo menos de imediato. E ele começou a oração dele desse jeito. E Jó abençoou o dia do seu nascimento. Esse não é um bom jeito de começar a oração. Não é um bom jeito de você começar a falar com Deus. Olhar e dizer assim, que droga de vida, que vida trágica. Bom, pode ser que você está triste porque aconteceu algo ruim, pode ser que você está doente mesmo, pode ser que aconteceu o que aconteceu com Jó. O trigal dele pegou fogo, o gado foi roubado, os carneiros também foram todos assaltados, os filhos que estavam todos na mesma casa, caiu a parede da casa, matou os 10 filhos de uma vez só. E pode ser que ele ficou doente da cabeça aos pés, como Jó ficou, mas não é motivo de você olhar e dizer assim, que droga de vida, eu não quero mais viver. Bem, você precisa sempre começar a sua oração com Deus. Comece com Deus. Será que Deus não fez nada de bom para a gente poder começar uma oração por nós e não por Deus? Mas ele começa aqui, então aprenda isso, né? Toda oração comece com Deus. As orações mais lindas da Bíblia, seja de Abraão, seja de Ana, seja de Neemias, seja de Daniel, todas, inclusive o nosso Senhor Jesus, todas elas, sem exceção, começam com quem? Com Deus. Agora, Jesus ele inaugura uma coisa nova. Isso é maravilhoso para o crente. Geralmente a pessoa ia orar e dizer assim: Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus da Glória, Deus glorioso, e é maravilhoso também dizer isso. Mas Jesus inaugura dizer assim: Pai, né? Jesus ele coloca os discípulos. E isso os fariseus não faziam. Eles não chamavam Deus de Pai. Pai nosso. Não é sempre que Jesus disse Pai nosso, às vezes ele falava só Pai. Por quê? Porque ele tinha uma pessoa no salvo ali, então ele não podia falar Pai nosso. Mas se você ver, ele está falando com os seus discípulos. Esse sermão é um sermão para os seus discípulos. E ele olha para eles e fala o quê? Pai nosso. Ele sabe que tem mais filhos de Deus aqui. Então ele chama Deus de Pai. Jesus chama Deus de Pai. Porque o próprio Deus chamou Jesus de Filho. Quando Jesus foi batizado, veio lá, meus irmãos, aquela voz com um som de trovão, vindo do céu, dizendo que este é o meu Filho amado que me dá alegria. Então, toda vez que Jesus se referia ao Pai, então ele falava assim: meu Pai, por que me desamparaste? Né? Apesar de não é tão ruim, ele começa com Deus, a oração. Ele começa com o Pai. Agora, é importante lembrar que nem todas as pessoas que chamam Deus de Pai são de fato seus filhos. Deus é Pai, não é padrasto. Na hora da aposta na internet, né? Deus é Pai, né? Deus vai honrar porque ele é Pai. Calma lá, deixa eu dizer. Ele é Pai, mas ele é Pai dos que creem em Cristo. É diferente. Vamos ver o versículo da Bíblia, no livro de João, capítulo 8. Vamos lá. Então, no livro de João,
41. Você vai ver aqui que os fariseus estão batendo um pouco com Jesus aqui, estão valentes. Os fariseus eram valentes quando o assunto era bater um pouco com Jesus, né? Então, capítulo 8, versículo 41. Ele diz assim, os fariseus, né? Jesus falou assim, ó, vós fazeis a obra do vosso Pai. Disseram, pois, nós não somos todos nascidos de prostituição, nós temos um Pai que é Deus. Eles estão falando, batendo no peito aqui, ó, nós não nascemos nem você não, porque corria a notícia que Jesus tinha nascido de prostituição, porque a mãe dele ficou grávida e não era casada ainda. Vocês sabem a história. Então a notícia que corria lá era essa. Aí eles jogaram isso na cara de Jesus. Não, ó, nós não somos nascidos de prostituição, não, né? Bem, Jesus olhou para eles no versículo 42 e disse: se Deus fosse vosso Pai, vocês me amariam. Vocês não me amam. Olha aqui, é muito importante essa declaração de Deus. Se Deus fosse vosso Pai, vocês me amariam. Então, a pessoa que tem Deus como Pai, ele ama quem? Ele ama Jesus. No versículo 44, Jesus disse para eles quem era o Pai deles. E o que está escrito aí? Você pode ver no capítulo 8, versículo 44. Quem era o pai daquelas pessoas? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, porque ele é homicida desde o princípio. Eles estavam querendo matar Jesus. Então Jesus disse: olha, sabe quem é o pai de vocês? Não é Deus não, é o diabo. Porque o diabo é assassino desde o princípio e vocês estão querendo matar aqui. Vocês são filhos do diabo. Agora, não é só eles que são filhos do diabo. Eu acho que é muito duro alguém ouvir uma palavra dessa. Não é verdade? Só que aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, volta comigo aí no capítulo 1. Nós temos escrito em João capítulo 1, versículo 12, a declaração de Deus sobre quem é e não é filho de Deus. Então aqui no versículo 1, versículo 12 do capítulo 1, diz assim: todos quantos o receberam receberam Jesus. Todos quantos receberam Jesus, tá? O receberam. Versículo 12 ainda. Deu-lhes o poder, ou seja, a autoridade, deu-lhes então, meus irmãos, esse privilégio, né, de poder dizer assim, que é filho de Deus. Versículo 12: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então, o fato da pessoa postar na internet, seja no Facebook, seja no Instagram, seja nos irmãos, qualquer lugar, seja escrever na parede, colocar a placa, colocar lá, essa cidade é do nosso Pai que é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, tá? O que ele quiser. Se ele não receber Jesus, se ele não crê em Jesus, se ele não ama Jesus, ele não é um filho. É por isso que quem não é um filho de Deus, porque ele não creu em Jesus, ele é uma criatura de Deus. Aí ele vai dizer assim: Pai nosso que estás no céu. Calma, mas Deus não é Pai. Seria melhor ele dizer assim: Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Tá? Aí ficava mais verdadeira a oração dele. Então, irmãos, não vamos esquecer, somente os que creem em Cristo podem dizer: Pai, meu Pai, ou Pai Nosso. Não é uma questão de querer, é uma questão de poder. E outra coisa, continuando aqui, Jesus disse: Pai Nosso que estais no céu. Esse Pai está no céu. É uma visão da posição divina.
Esse Pai não está na terra. Esse Pai está onde? Esse Pai está no céu. É importante entender essa posição dele. O que ele quer fazer aqui? Jesus, ele quer mostrar a diferença do Pai da terra do Pai que está no céu. Uma outra coisa que os judeus se gabavam é que eles eram filhos do pai Abraão. Então, realmente, eles podiam ser filhos do pai Abraão, né? Mas esse pai é muito superior ao pai Abraão. Por quê? Porque o pai Abraão é o pai da terra, mas esse não. Esse pai é um pai que está no céu. Ou seja, é incomparável. O Pai que está no céu, ele é incomparável, não tem como definir em igualdade o Pai que está na terra e o Pai que está no céu. Olha, você teve um pai, você tem assim a presença ainda do seu pai, o seu pai está distante, mas não importa, porque você tem o conhecimento de pai. Às vezes a pessoa já não tem mais um pai. Como eu não tenho mais da minha mãe, mas eu me lembro muito bem da minha mãe, como eu sei que algumas pessoas que não têm pai, eles ainda se lembram do seu pai. Mas eu tenho meu pai, tá? Meu pai não é aquela pessoa perfeita, mas é uma pessoa que me ama, é uma pessoa que se interessa por mim, é uma pessoa que trabalhava para me sustentar quando eu era criança. É uma pessoa que levantava de noite, isso que o pai sempre fazia. Ele ia lá na cama para ver se todos os filhos estavam cobertos. Era uma tarefa dele, é por isso que é uma tarefa. E assim, esse é o pai, entende? Estava lá, às vezes a mãe pegava a mão para bater e ele estava fazendo de quando não fazia nada, ela vai para ele, né? Ele estava mais escondida, mas depois ela pegava do mesmo jeito. Olha, por melhor que fosse o pai, para mim, ele foi maravilhoso. Ele não pode ser comparado com o pai que está onde? Está no céu. Eu tenho uma boa referência de pai, graças a Deus. Mas alguns pais, eles são violentos. Alguns pais, eles bebem, agridem a mãe. Alguns pais, eles são realmente despreocupados completamente com os filhos, deixam os filhos passar necessidade, deixam os filhos passar fome. E eles, bom, olha, e nem pai, não, isso é pai também. Tá? É pai. Então, quando fala assim, nosso pai que está no céu, eu quero que você pegue a melhor referência. E quando você pegar a melhor referência, lembra do que Jesus Cristo disse. Tá? Vamos voltar lá para o livro de Mateus, no capítulo 6. Quando você tiver a melhor referência do mundo de pai, eu vejo as pessoas falar, meu pai é maravilhoso, meu pai se esforçou para mim, meu pai, tudo que ele podia dar para mim, ele deu, né? Então, meus irmãos, você não se esqueça do seguinte, tá? O melhor que ele pode fazer não é comparar com aquilo que Deus pode fazer. Jesus disse: se vós sendo maus, se um filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Olha, o pior que seja o pai, se o filho pedir um peixe, ele não vai dar um escorpião, uma serpente. Imagine o pai que está no pai que está no céu. Não esqueça disso. O pai que está no céu é um pai incrível, é um pai maravilhoso, é um pai que tudo sabe, é um pai que está ali do seu lado quando puder, ele é. Se o teu pai, assim, seja o pai de qualquer um, se você se decepcionou com ele por algum motivo, acredite, esse pai, ele não vai te dar nenhuma decepção. Se o pai que está na terra te ama, você pode acreditar, infinito é o amor do pai que está no céu. Então, a oração, ela não é da boca para fora. Como você não fala do seu pai da boca para fora, mas a oração é aquela experiência maravilhosa de um filho falando com o Pai Celeste. Pai nosso que estais no céu. E aí
Se ele está no céu, ele não vai ser influenciado. Os filhos aqui na terra fazem uma birrinha, faz um chorinho, torta a boca, o pai vai lá tudo por ele. Deus não. Deus é um pai completo. E um pai completo, ele coloca limite. Um pai completo, ele disciplina. Um pai completo, ele mostra em amor o quê? Que ele realmente precisa fazer com que o filho se torne bom, se torne uma mulher, que se torne um bom cidadão, que seja um bom adulto. Esse é o pai que está no céu e quer o melhor para cada um de nós. Nessa oração, a oração do Pai Nosso, existem 7 pedidos. Os 7 pedidos são que o nome de Deus seja santificado, que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade, que seja suprida as nossas necessidades, que Ele nos perdoe, não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Tem 7 pedidos aqui nessa oração de Jesus, tá? E tem algumas curiosidades. Por exemplo, metade da oração ela é gasta em louvar a Deus. A segunda curiosidade é que a adoração ela precede a petição. Então são 2 blocos: o bloco da adoração, que são os 3 primeiros pedidos, e o bloco da petição, que são os últimos 4 pedidos, né? Então você vê, tem meio a meio aí quase, mas metade da oração do Pai Nosso é louvar a Deus. A preocupação de Jesus é nos ensinar que na oração nós devemos louvar o Senhor, nós devemos adorar o Senhor e nós precisamos fazer isso. Então, irmãos, hoje, por exemplo, nós não vamos estudar os 7 pedidos, mas nós vamos estudar aqui rapidamente os 3 primeiros pedidos, que é esse bloco de louvor, esse bloco de adoração a Deus. E começa assim, versículo 9: Pai nosso que estás no céu. O primeiro pedido, a primeira coisa que Jesus quer fazer na oração é santificar o nome do Pai. Santificado seja o seu nome. Mas Deus é santo. Bem, mas é o desejo do Filho amado que o Pai seja santificado no seu nome. Pastor, mas os judeus nem citavam o nome de Deus, para não tomar o nome de Deus, hein? Então, nem pode fazer uma coisa dessa aí. E aqui Jesus está dizendo: santificado seja o teu nome. Qual é o nome de Deus? É Jeová. Jeová quer dizer Senhor. Senhor Deus. Deus eterno. Mas Jesus, Deus ele se manifesta, Jesus também, através de alguns nomes. Bem, quando nós falamos de Jeová, sempre acrescenta alguma coisa em cima de Jeová. Eu vou dar um exemplo para vocês. A palavra Rafa, da onde vem o nome Rafael, sempre quer dizer Deus. É o Deus. Por isso fala Elohim, né? Elohim quer dizer Deus. Mas Rafa quer dizer cura. Então todas as palavras lá no Velho Testamento começam com Rafa, quer dizer cura. Rafael quer dizer o quê? Cura de Deus. Então, Deus ele se manifesta nesses nomes. E tem muitos outros nomes que vai se conjugando com Jeová, ou outras palavras como você vai descobrindo que Deus ele é santificado através do seu nome. O nome de Deus envolve tudo que Ele é. O que Deus é? Deus é amor, Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus da glória, Deus é o Deus da misericórdia. Envolve tudo que Ele faz. O que Deus faz? Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Então o nome de Deus não somente
Jesus fala? O que Jesus faz aqui? Né? Ele diz: santificado seja o teu nome. Então, meus irmãos, essa petição aí de santificado seja o seu nome encerra o desejo que você tem de ver o nome de Deus glorificado nessa terra. Agora nós temos um nome maravilhoso de Deus. E esse nome é tão maravilhoso que a Bíblia diz assim, né? Não existe na terra ou no céu um nome como esse, pelo qual devamos ser salvos. Eu estou falando de que nome? Jesus. Olha só que interessante. Santificado seja o seu nome. É assim que Pedro fala lá no capítulo 3 do livro de Atos. Vós negaste o santo, o justo, porque é Jesus, o nome de Jesus. Então, nós devemos glorificar, ou seja, santificar esse nome. Para nós, meus irmãos, o crente deve entender que ele deve glorificar o nome de Deus, e você glorificar o nome de Deus é você glorificar o nome de Jesus. Olha, no livro de Daniel, no capítulo 5, versículo 26, o rei Dario, ele não conhecia Deus, o nosso Deus. Aí ele conheceu um crente chamado Daniel, que é o profeta. E ele amava Daniel, e Daniel amava aquele rei. E um dia, por causa de picuinha, inveja, o próprio rei teve que mandar Daniel na cova dos leões. E lá ele passou a noite. E quando amanheceu o dia, o rei não dormiu nem um pouquinho, mas às 6 horas da manhã, ele foi lá e disse o quê? Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso de que o Deus a quem tu serves continuamente possa ter livrado você. O Dario, ele não conhecia, ele passou a conhecer Deus. E quando ele diz o Deus Altíssimo, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele conheceu a Deus através de Daniel, porque Daniel ele glorificava, ele santificava o seu Deus. E aí, no capítulo 5, versículo 26, esse Dario diz o seguinte: Ele é o Deus vivo e para sempre permanece. O seu reino não pode ser destruído. O seu domínio é de geração em geração. Esse Deus salva, esse Deus livra, esse Deus opera sinais, esse Deus opera maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Isso é santificar o nome de Deus. Então, sabia que a melhor forma de você santificar o nome de Deus é você honrá-lo nos momentos mais difíceis de sua vida. Geralmente as pessoas se afastam de Deus quando alguma coisa não está bem, quando alguma coisa não está conforme com ele. Ele se afasta completamente. Mas também eu fiz lá um concurso, não passei, não gosto mais de Deus, se tivesse Deus, já vai para se afastando. Ó, como ele está glorificando, santificando a Deus. Ele podia dizer duas coisas. Primeiro, eu tenho que estudar mais. Segundo, ele podia dizer assim: Senhor, será que é a sua vontade? Mas, por enquanto, não é. Eu te glorifico. Eu te glorifico ainda, não é. Você entende isso? Então, meus irmãos, é assim que funciona. Quando diz santificado seja o seu nome, glorifique Ele. É o desejo de querer ver o nome de Deus exaltado. É como o salmista disse: juntos nós vamos exaltar o nome de Deus. A segunda coisa que Jesus pede aqui na oração do Pai Nosso: santificado seja o seu nome, versículo 10, capítulo 6. Venha o teu reino.
tirar, meus irmãos, eles entender alguma coisa do reino de Deus. Não, eles não conhecem nada do reino de Deus, mas nós sabemos que o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está presente, né? Ele veio quando Jesus veio ao mundo, foi anunciado por João Batista: o reino dos céus está perto de vós, está próximo, está vindo, né? Então, quando Jesus chegou, mudou a mensagem dele. Ele disse: é chegado a vós o reino dos céus. E quando uma pessoa se converte, Jesus diz o seguinte: que o reino dos céus, ele está dentro de vós, ou seja, o reino de Deus já foi inaugurado e ele está dentro de nós. Isso é uma forma do reino. Mas aqui Jesus está dizendo assim: Senhor, venha o teu reino. Bom, eu creio que isso implica o desejo que um crente tem, que o reino de Deus faça parte da vida de uma pessoa. Se você prega o Evangelho, essa pessoa se converte, então ela vai fazer parte do reino, ela vai ser um filho do reino. Venha o teu reino quer dizer para o reino de Deus, ele vir na vida de uma pessoa. Essa pessoa tem que ouvir o Evangelho, ela tem que crer em Jesus Cristo e fazer parte desse reino maravilhoso que é o reino dos céus. Agora, mais do que isso, esse pedido é uma declaração de fé. Venha o teu reino. É dizer assim: Senhor, volta. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que nós vamos reinar eternamente com Ele. A volta de Jesus marca o início do reino milenial. O milênio vai ser inaugurado com a volta de Cristo. E Ele vai reinar 1000 anos sobre essa terra. E depois, irmãos, Satanás vai ser solto da prisão, vai enganar as nações, e Deus vai pegar, através de um anjo, vai lançar Satanás no lago de fogo, vai lançar, meus irmãos, o inferno, já está lá o falso profeta, a besta, tudo dentro do lago de fogo, os ídolos do lago de fogo, e aí vai vir o reino, novos céus e nova terra, o reino eterno. Então, Jesus está dizendo assim: venha o teu reino. Nós temos uma palavra para isso, uma palavra bonita. Sabe o que é? Maranata. Maranata quer dizer: vem, Senhor Jesus. Então, você está pedindo isso? Bom, ó pastor, Deus não está falando, não. É bom Jesus voltar mesmo. Olha, estou desempregado, estou doente, não tenho o que fazer e tal. Aí a pessoa quer cumprir o reino dele. Mas se essa pessoa, ela está lá, toda bem com a sua vida, toda alegre, saudável, uma viagem marcada para Cancún, né? E tudo certinho, bilhete na mão. Não, espera um pouquinho aí. Eu queria conhecer esse lugar, eu não conheço. O senhor volta, lembra? Não. O anseio que tem de ter esse encontro com Jesus. Isso mostra, muitas vezes, a nossa falha, a nossa condição. Nós estamos orando pelo sucesso do Evangelho nas nações. Estamos orando para o fim do reino das trevas, porque Paulo diz que Deus desse século manda nesse mundo, no sentido que cega esse mundo, no sentido de pessoas. Tem cegado o entendimento das pessoas. A vida do reino é o fim dessa cegueira. A vida do reino é a destruição de Satanás. Então nós devemos orar para a inauguração do reino. E aí, meus irmãos, finalmente Jesus ele diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6 e versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Mas já é feita a vontade de Deus lá no céu.
movimentam nos raios de luzes para poder obedecer o Deus eterno. Olha o que Jesus está dizendo: seja feita a sua vontade, olha o versículo 10, assim na terra, como já é onde? No céu. Jesus ele gostaria que a vontade de Deus fosse feita do mesmo jeito que ela é feita lá no céu, onde não há desobediência, onde a glória a Deus ela é permanente, ela é exaustiva, onde os anjos estão a cantar santo, santo, santo. Há uma adoração contínua a Deus, há uma alegria em ter a presença de Deus, e a vontade de Deus é executada sem nenhum impedimento lá no céu. Jesus está dizendo: seja feita a tua vontade aqui na terra como lá no céu. Aqui na terra nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade de fazer a vontade de Deus. Então você pode olhar para Deus e dizer: Senhor Deus, eu nem força tenho para fazer a sua vontade, mas me dá forças para que a sua vontade seja feita aqui na terra, através de mim, por essa vida, uma vida fraca, uma vida falha. Então esse desejo não pode faltar em você. Você tem que ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Mesmo que você caia, que você tropece, que você tem que levantar, você tem que caminhar, e você tem que dizer: não, eu vou fazer a vontade de Deus. Porque o diabo quer que você não faça a vontade de Deus, mas você faça a vontade de Deus. E aí na oração, nós devemos deixar isso claro: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E aí ele diz aí no versículo 11 do 10, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós vamos ficar por aqui. Esses são os pedidos de louvor, são os pedidos de glória, são os pedidos que exaltam a Deus. Verdade da oração é gasta com Deus. Quanto da sua oração é gasta em adorar a Deus, em bendizer a Deus? Quanto? O que você tem para falar de bom do próprio Deus? Nós temos um corinho, é um corinho infantil, que é poderoso ao nosso Deus. Poderoso ao nosso Deus, maravilhoso ao nosso Deus. Aí uma das partes do corinho diz assim: Deus é lindo. Bem, eu estou dizendo que é uma música infantil, mas é uma letra de uma criança entende. Porque geralmente o pai pode ser o filho mais feio, pode ser uma corujinha. O pai e a mãe vão olhar e dizer: ai, que lindo, né? Tão feio, mas puxa as bochechinhas, né? O pai realmente acredita nisso, a mãe acredita, não vai dizer o contrário. Os pais. Né? A criança nem entende o que é lindo. Ela sabe que lindo para ela é uma coisa amada, uma coisa querida, né? Ela entende essa linguagem. Quando você falar para Deus: Deus, eu quero te achar lindo, como as crianças te acham lindo. Aí fica diferente. Né? Você pegar essa beleza de Deus e trazer para você na hora da oração, quando você está orando para Deus. Lindo ao nosso Deus. Né?
Então a nossa ideia de livro já não é mais igual quando éramos pequenos, mas deve voltar a ser assim quando nós curamos a Deus. Amém?